Muito bem, maravilhosos, obrigado pela presença de vocês. Estamos a praticamente 63 dias, 64 dias do próximo ano e hoje nós entramos na 10ª semana. Então chegamos exatamente na metade da nossa programação, que eram as 20 semanas, né? Então assim, quem começou já viu resultados, quem não começou ainda dá tempo, porque sempre há tempo. O mais triste é aquele que fica só pensando e nunca faz nada, né? Então vamos começar. Eu quero primeiro, como sempre, agradecer o Senhor por essa noite e pedir a presença dele. Pai maravilhoso, a Ti nós damos graças porque Tu és bom. Obrigado porque nós temos a Tua presença, Senhor, em todo o tempo. Obrigado porque Tu és aquele que faz a ponte, Senhor, entre a Tua presença em nós, Pai. Tu vem sempre ao nosso encontro, Pai. Isso é maravilhoso demais para que a gente possa compreender somente com os nossos olhos naturais. Mas obrigado porque o Teu Espírito nos testifica acerca de todas as coisas e também nos ensina acerca de todas elas. Tu és o nosso convidado nessa noite, que Tu fale conosco e que tudo aquilo que for falado aqui, Senhor, não seja para engrandecer o meu nome, mas sim o Teu, porque Tu és o dono de todo conhecimento, de toda sabedoria, porque Tu és a própria sabedoria, Pai. Obrigado por isso, no nome de Cristo Jesus, amém. Então, hoje nós vamos falar de medo. Quem não tem medo? E quais são os nossos medos? Às vezes a gente aprendeu que o medo tem o poder de nos paralisar. Quem é que já não ouviu isso, né? O medo paralisa, o medo paralisa. Só que isso não é verdade, porque o medo ele não paralisa. Quem escolhe parar ou não é você. Então, o medo ele pode te paralisar, mas você escolhe se quer parar ou se quer continuar. Então, por definição, o que seria medo, né? Medo é o oposto da fé. A fé é acreditar, a firme convicção daquilo que a gente espera. E o medo é acreditar na coisa errada, vamos dizer assim, certo? O medo, ele na verdade, ele não existe. Então, dentro do processo que a gente faz hoje, eu costumo dizer isso várias e várias vezes para que a gente vá mudando na nossa cabeça a nossa mentalidade, que é o modo que a gente consegue fazer todas as coisas. Quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente vai adquirindo informações novas, essas novas informações vão nos dando experiências, essas experiências vão nos dando pessoas, vão nos dando lugares, vão nos dando um novo repertório e é onde a gente consegue mudar hábitos e mudar o todo, certo? Coisas que nós já vimos no passar dos dias. Então, o que é o medo por definição quando nós vamos falar aqui? Medo é uma história que falta um pedaço. E até os 13 anos, como a gente já aprendeu nos outros dias, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu percebo é verdade, porque o meu repertório ele está sendo criado. Por vezes, aquilo que aconteceu pode ter sido percebido por quem percebeu, a criança que estava se formando de uma forma, mas a história em si ela pode ser outra. A gente normalmente diz assim, ó, existe a versão 1, a versão 2 e existe a verdade, certo? Então, aquilo que aconteceu, para quem sentiu, é verdade. Porém, depois de um tempo a gente pode, ou melhor, depois de um tempo, depois dos 13 anos, nós temos essa capacidade de reprogramar, certo? Então, é onde a gente diz assim, o medo, ele é uma história que falta um pedaço. E agora que eu sou adulto, agora que eu sou responsável, eu consigo completar as histórias de acordo com aquilo que faz sentido para mim. Mas para que eu possa desmentir o medo, porque o medo ele não existe, eu preciso buscar um novo repertório, certo? Porque toda vez
que eu vou buscar sentido em algo, uma motivação para estar fazendo algo. Eu vou buscar lá no meu repertório, quando a gente fala repertório é o passado, para ver se aquilo que eu quero fazer faz sentido ou não faz sentido, no sentido de vou para frente ou não vou. O medo é aquele que diz não vai, por quê? Porque pode ser que aconteça algo de novo. Então, zona de conforto, ou quem paralisa por conta do medo é porque tem medo de que aconteça de novo. Só que não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo, certo? Então, tem até uma frase que a gente sempre fala que é assim: uma experiência ruim, ela não precisa se tornar uma convicção. E isso está lá no filme da Divertidamente. Parece bobo porque é criança, né? Mas tem tudo a ver, porque não significa que aconteceu uma vez que vai acontecer de novo, certo? Então, vamos lá. Medo. Existem 2 tipos de medo, certo? Quem estava na imersão, a gente vai passar pelos pontos de novo. Existe o medo nato e inato. Qual que é o medo nato? Aquele medo que nós nascemos com ele. E o inato é todo tipo de medo que foi aprendido, certo? Fisiologicamente falando, nós fomos criados para ter uma mente que vai sempre estar em estado de alerta para nos manter vivos. Nós vamos estar sempre em sentido de proteção. Por isso, os nossos 2 medos natos são medo de barulhos muito altos, porque é onde a gente entra em alerta, e o medo de queda. Então, se a gente pega a criança, por exemplo, qualquer tipo de criança recém-nascida, você vai pegar e se você fizer muito barulho perto dela, ela vai chorar, porque isso é um sistema de proteção natural. E o medo da queda, quando você faz um movimento brusco, ela dá aquela tremida, né? Então, esses são os 2 medos natos. Todos os outros medos, eles são aprendidos. E se eles foram aprendidos, eles podem ser desmentidos e desaprendidos, certo? Tati, mas eu não tô acreditando assim muito ainda. Então, vamos lá. Na fisiologia, então, vamos dizer assim que só pode dizer que o medo ou que algo nasceu com aquela espécie quando todos da mesma espécie têm a mesma característica, certo? Então, o medo de queda e o medo do barulho é com todos da espécie humana, certo? Todos os outros medos a gente pode tirar isso, porque toda vez que eu achar alguém que não tem um medo igual aquele que eu tenho, é porque ele é um medo aprendido. Nós vamos passar por isso, então, para ver os maiores medos, certo? Vocês sabem, tirando quem estava na imersão, quais são os 2 principais medos da humanidade? Os 2 principais medos da humanidade. Em primeiríssimo lugar, falar em público. Quem não tem medo de falar em público? Algumas pessoas não têm, certo? Claro que sempre dá, vamos dizer assim, aquele nervoso, dá uma suadinha na mão, dá uma dorzinha de barriga, mas quem hoje consegue, tantas pessoas que conseguem falar em público, então assim, se alguém consegue falar em público, todos da mesma espécie humana conseguem falar em público. Então, o medo de falar em público, ele é um medo aprendido, certo? E se ele é um medo aprendido, ele pode ser desaprendido quando a gente pega a raiz do problema, porque a gente sempre precisa buscar a raiz do problema. Então, na verdade, qual que é o medo do falar em público? Quando a gente volta lá na nossa essência, todos nós nascemos para amar e nos sentir amados. E como adultos, nós nos sentimos amados através de aprovação, afirmação e aceitação. Se eu falo em público algo que não agrada o público, eu posso não ser aceita. Então, às vezes, o meu medo não é de falar em público, o meu medo é de não ser aceito.
talvez aquilo que eu vou falar vai desagradar as pessoas e elas não vão me afirmar. Eu tenho medo de talvez errar na frente de muitas pessoas. Por quê? Porque pode ser que eu queira essa aprovação, ou pode ser que em algum momento lá da minha formação eu já passei por algo semelhante e eu fui desvalorizado, eu fui ridicularizado, eu tive uma experiência ruim, e por conta da experiência ruim, o meu cérebro vai criar mecanismos para que eu não passe por essa experiência de novo, certo? Então eu preciso ressignificar a experiência ruim e buscar em referências de pessoas aquilo que eu estou. Se o meu medo é falar em público e eu quero falar em público, eu preciso buscar referências para modelar essas pessoas e ter elas como alguém que diz assim, cara, se ela consegue, eu também consigo. Tá dando de entender? Então, o principal medo das pessoas seria o falar em público. Então, o falar em público ou porque sofreu uma experiência ruim no passado de ter sido ridicularizado, né? Ou porque tem esse medo de que as pessoas não vão aceitar, de que as pessoas não vão aprovar. O que as pessoas vão falar, que é aquele medo da aprovação, certo? Então, para desmistificar esse tipo de medo, a gente precisa entender que nós não podemos e nunca vamos conseguir agradar todas as pessoas. Então, decepcione. E não crie expectativas elevadas sobre você mesmo e nem sobre as pessoas, porque toda expectativa ela vai ser frustrada, inevitável, tá? Quanto mais cedo a gente aprender isso, mais fácil a gente passa para o próximo nível. Toda vez que eu crio expectativa em alguém, e pode ser em mim mesmo, vai dar ruim em algum momento. O único que não nos frustra é o Senhor, porque no Senhor a gente não cria expectativas, no Senhor a gente tem esperança, e essa esperança se renova todos os dias, certo? E o segundo medo que todo mundo tem, ou a maioria das pessoas tem quando a gente vai fazer essa pesquisa, então, é o medo de morrer. Por que vem o medo de morrer? E o medo de morrer aqui não é no sentido de morrer e passar dor, entende? Então, assim, eu, particularmente, Tati, não tenho medo de morrer. Eu não quero passar dor, por exemplo, assim, né? Não quero morrer incinerado. Por quê? Por conta da dor, mas não o morrer em si. O que acontece quando as pessoas têm o medo da morte? Por quê? Porque elas ou não sabem para onde estão indo, ou porque elas sentem que ainda não encontraram o seu sentido, o seu propósito, que é o para que estou aqui. Existem dois grandes momentos na nossa vida, que é o momento que a gente descobre quem a gente é e o momento de que a gente descobre para que nasceu. Quando eu passo por essa terra e eu não descobri nem quem eu sou e nem para que estou aqui, é como se nada fizesse sentido, como se falta um pedaço da história. Quando a pessoa tem esse sentimento de que falta um pedaço da história, ela tem esse medo de morrer, porque não faz sentido, não tem como entender isso cognitivamente falando, não tem como mesmo, tá? E o outro, porque não encontrou nem quem ela é, nem o propósito, e o outro, ela não sabe para onde ela vai, certo? Então, a resposta para este medo está no Senhor Jesus, tá? De espiritualidade de novo. Então, não tem como fugir, porque nós, assim como o nosso Criador, nós somos três: espírito, alma e corpo, sendo que o maior deles é o espírito. E por negligenciar, por vezes, o espírito, é onde a gente acaba sendo levado por outras coisas, e depois é onde vem toda essa confusão, porque o espírito é o que faz com que as coisas entrem em ordem. Eu sempre digo e volto a repetir que hoje eu ensino muita técnica, a terapia, o processo, a imersão,
Enfim, o conhecimento que eu passo aqui nada mais é do que técnicas baseadas em princípios de tudo aquilo que eu tenho estudado, de tudo aquilo que eu tenho experimentado. Toda técnica, ela é muito boa, toda técnica, ela é muito útil, ela adianta muito a nossa vida, porém, toda técnica, sem a parte espiritual, ela tem prazo de validade. O único que garante que a técnica vai funcionar de verdade, sem o prazo de validade, é a parte espiritual. Então, assim, o medo da morte, ele vem primeiro, porque eu não sei quem eu sou de verdade. Depois, eu não sei para que estou aqui, que é o que a gente chama então de propósito. E o terceiro, porque eu não sei para onde eu vou. Todas essas respostas estão quando a gente descobre a nossa identidade, quando a gente entende, tem intimidade com o Senhor e, de novo, tem a técnica para descobrir qual que é o nosso propósito, né? Mas a técnica, de novo, sem a parte espiritual, ela não tem ela tem prazo de validade, certo? Então, eu descubro quem eu sou, com os atributos da minha identidade, eu descubro o meu propósito, para que estou aqui, e depois eu tenho essa intimidade com o Senhor e o Espírito me testifica que isso aqui é só um treino para a eternidade, porque a nossa vida aqui, ela é muito curta, comparado com aquilo que nós temos esperando. Tem pessoas que não estão esperando nada, e daí eles são inevitavelmente miseráveis ou desgraçados. Desgraçados é destituído da graça. A graça é para todos, mas a pessoa precisa aceitar assim como um presente. Por isso que para alguns vai soar até pejorativo, até como se fosse um palavrão dizer desgraçado, né? Mas desgraçado é a pessoa que se priva da graça, certo? Então, eu não tenho medo de morrer. E eu conheço outras pessoas que também não têm medo de morrer. Então, se eu não tenho medo de morrer, eu sou a prova de que se alguém aqui tem medo de morrer, é porque esse medo foi aprendido com alguém, ou, de novo, não sabe quem é, não sabe o seu propósito e não sabe para onde vai. Então, o medo é uma história que falta um pedaço e a gente precisa completar essa história com quem é você, para que você está aqui e para onde você vai. Aonde que a gente completa essas histórias? Não tem como ser diferente, porque as histórias elas só podem ser completadas com aquilo que é verdadeiro e com aquilo que é firme fundamento. Mais verdadeiro e mais firme fundamento do que a própria palavra não existe, tá? Não gostei, se você estivesse na imersão, eu ia mandar botar na cruz, porque é algo que você precisa resolver, certo? Então, vamos lá. Tem outra coisa que é outro medo que nós temos, né? Às vezes a gente acredita que o medo, ele veio para proteger. Não tem aquelas pessoas que dizem isso assim? Ah, o medo, ele me paralisa. A gente já aprendeu que não, certo? O medo, ele não paralisa. Quem escolhe paralisar, quem escolhe ficar parado sou eu. Ele também não protege. O que protege? Quem protege é a prudência. Tudo aquilo que acontece, eu preciso olhar para aquilo e aprender com as experiências. Para aquilo que não deu certo, eu posso fazer de uma forma diferente. Agora, evitar fazer é por negligência de não ter percebido o que aconteceu de errado, e simplesmente não fazer mais não significa que você está se protegendo. Talvez você está se privando de um próximo nível, certo? E daí aquele negócio, a zona de conforto, ela não é um lugar de pessoas que estão de boas, não. Zona de conforto é um lugar de pessoas que têm medo de que aconteça de novo, tudo de novo. Então, nós precisamos ir lá no passado e ressignificar essas histórias, encontrar as lacunas para completar essas histórias, tá? Qual é o outro grande medo hoje de tarde eu fiz aquele questionário, não, eu mandei a pergunta ali dizendo que era o medo e era para vocês me dizerem quais seriam os medos de vocês. Ó, cara de quem não viu o negócio. Mas vamos lá. Medo de ficar sozinha.
Tem hoje mulheres que têm esse medo de ficar sozinha. Por que tem o medo de ficar sozinha? Primeiro, porque aconteceu algo na sua história ou na história do seu repertório. Quando eu digo repertório, todos os P's da nossa vida, né? Os nossos pais, os nossos professores, os nossos parentes, os nossos padrinhos, os nossos pastores. E eu olho sempre para a história ruim, porque o nosso cérebro ele vai estar sempre querendo nos proteger, por isso que nós temos que sair do sistema de proteção, porque senão a gente sempre vai procurar os piores padrões possíveis, porque quem está o tempo inteiro nesse sistema de proteção, ele é totalmente desgastante. A gente chega a dizer que uma pessoa que está o tempo inteiro nesse sistema de defesa, ela envelhece mais rápido e ela se torna amarga. Por quê? Porque ela está o tempo inteiro montada para guerra, certo? E envelhece mesmo, tá, gente? Quando a gente consegue ressignificar as histórias, tem um artigo que ele até chega a dizer assim, de que se percebe que a aparência da pele e dos cabelos melhora muito, certo? Então, assim, não fiquem guardando coisas, tá? Então, o medo de ficar sozinha, ele veio da onde? Em algum momento do nosso passado, do nosso repertório, alguém ficou sozinho e a gente percebeu que aquilo ali era ruim. E é ruim ficar sozinho? Sim, é ruim ficar sozinho. Como é que a gente completa essa história? Lá na palavra, lá no manual, vai dizer assim, não é bom que o homem esteja só. E não é o homem, só o homem, é o homem ser humano. Então, nós somos seres relacionais e a palavra do Senhor, ela é verdade. Então, baseado na verdade, não é da vontade do Senhor que nós ficamos sozinhos. Tati, eu estou sozinha. Sim, existe alguma coisa no passado que nós precisamos resolver. Talvez ainda existe o que a gente chama de pontos de contato. Talvez a nossa linguagem corporal mostre isso, certo? Porque às vezes eu estou solteira, porém a minha linguagem e o meu comportamento é de casada. Ou eu tenho o que a gente chama assim, neurologicamente falando, ou inconscientemente, eu ainda tenho postura ou de uma mulher casada ou de uma mulher que ela é independente. Quando a mulher ela tem esse posicionamento de independência, ela pode ser a mais bela que seja, ela não consegue atrair os olhares, porque inconscientemente na cabeça dela não preciso de homem. Se ela não precisa de homem, isso é o que a gente chama da linguagem não corporal. Então, não vai chegar, não adianta. Se eu tenho algo no passado para resolver, preciso resolver, porque senão também não vai chegar. Então, talvez eu queira não estar sozinha, talvez eu tenha medo de estar sozinha, mas a minha linguagem mostra que eu sou, de alguma forma, comprometida, certo? Então, se este é o seu caso, a gente pode conversar depois de como driblar isso ali. Por quê? Porque na palavra diz que não é bom que o homem esteja só. Então, o Senhor não nos criou para ficar sozinha. Se isso está acontecendo, não é vontade do Senhor, porque você não é o alecrim dourado que nasceu para ficar sozinho. Porque todos, em comum, nascemos para relacionamento, certo? Outro, ter filhos. Vocês acreditam que lá na Groenlândia tem gente que tem medo? Pode rir, sempre na Groenlândia. Lá na Groenlândia tem gente que tem medo de ter filho. Não dá de acreditar, né, gente? Então, por que uma pessoa, ela não é nem o ter medo, né? Do tipo assim, não quero ter filhos. As duas principais hipóteses, tá? Porque foi muito sofrido para os pais dela, eu tive uma infância muito sofrida e os meus pais passaram por muitas dificuldades e eu, de alguma forma, acredito que isso possa acontecer de novo. Ou eu fui a filha que precisou
cuidar dos outros filhos, dos outros irmãos. Então, eu não fui filha. Quem não é filho não sabe ser pai e mãe. Então, não é que eu não quero ter, não é que eu tenho medo, é porque em algum momento lá na minha história eu tive essa experiência ruim. A experiência ruim não significa que fui eu que vivi, mas eu observo, tudo aquilo que eu observo fica também no meu repertório. Tudo aquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, certo? Faz parte do nosso repertório. Inclusive, nós não, graças a Deus aqui isso não acontece também, só acontece lá na Groenlândia. As pessoas são doutrinadas por conta daquilo que elas veem. Hoje tem a parte das redes sociais e da internet, mas alguns anos atrás se tinha a cultura, ainda tem, né, lá na Groenlândia, graças a Deus, não aqui, de assistir novelas, por exemplo, certo? Então aquela é sempre um drama, é sempre um negócio muito, né, e as pessoas acabam acreditando que aquilo ali realmente é verdade, que não tem como fazer diferente. Existe uma forma de fazer diferente e existe histórias de vitória. Existem pessoas que realmente podem ter filhos, gostam de ter filhos e não é pesado ter filhos. Inclusive, eu tenho aquele treinamento, né, de Educando Filhos, e a gente sempre diz de que não existem filhos difíceis. O que existe? Pais que não desenvolveram habilidades para lidar com aquela criança. Porque o filho difícil, na verdade, ele é um retrato de quem nós somos. Por quê? Porque tudo é estímulo. Se eu não percebo os meus padrões, inevitavelmente eu vou repetir o padrão com o meu filho. Então, o meu filho, ele é desobediente, ele é bagunceiro, ele é, enfim, né, todos os rótulos que os pais acabam colocando. Ele é só um retrato do estímulo que você está dando. Até os 13 anos nós conseguimos ou dar o estímulo certo para dar forma, ou infelizmente a gente vai dar o estímulo errado e vai deformar os nossos filhos, tá? Não existe esse negócio de criança hiperativa e não sei o que lá, tá? Existem crianças que elas têm necessidades diferentes, só que como nós queremos e fomos doutrinados a colocar todo mundo dentro de uma sala, como se todos eles fossem iguais, não tem como. Não tem como colocar no padrão. Hoje, dentro de uma sala, tem normalmente 30 crianças e querer que todas as crianças se comportem da mesma forma. Se a gente tivesse esse olhar, inclusive quem estava na imersão me ouviu falar várias vezes, nós não temos defeitos. Normalmente a gente olha para o outro e a gente acha que o outro tem defeito. Não, ele só é diferente do meu jeito. Quando eu entendo o meu jeito, eu começo a perceber que o outro, ele pode ser diferente, ele pode existir exatamente do jeito que ele é, dentro do lugar. Quando eu consigo respeitar as diferenças, eu consigo individualizar, inclusive o aprendizado dentro de uma sala de aula, eu consigo um sucesso maior. Mas, infelizmente, nós não estamos preparados para essas coisas. Nós queremos que todo mundo faça igual, que todo mundo ande em fila, que todo mundo fale baixo, que todo mundo sente na carteira, olhe para frente, enfim. Quem precisa existir um pouquinho diferente daquilo que eles chamam de padrão, acaba sofrendo as consequências e depois sendo deformados, certo? Então, vamos lá. Ter filhos. Se tem este problema é porque ou você não foi filho, ou você teve que ser pai, ou você ouviu por vezes de que ter filhos é muito complicado. Ter filhos chegar, não tem recurso, alguma coisa assim. A palavra, de novo, que é a verdade, que é o fundamento, diz que os filhos são herança. Não consegui ter filhos naturais, vamos dizer assim, né? Eu posso gerar outros filhos, porque filhos não significa também que precisa ser somente as pessoas que saíram do meu ventre. Pode ser todas aquelas que eu ensino de acordo com aquilo que eu acredito. Isso também são filhos. Quando a gente vai falar sobre padrão de sucesso,
que é o que todo mundo quer, mas ninguém entende o que significa sucesso, né? Então, sucesso é ter sucessor. Quando eu consigo fazer sucessores que não são, por vezes, os meus filhos naturais, mas são pessoas que acreditam e pensam como eu penso, eu posso ter esses como filhos também, certo? Então, assim, dá de recuperar o tempo de quem não teve, mas quem ainda não tem, por favor, tenha. Hoje, eu não tenho mais útero por conta de uma falta de informação também, há uns anos atrás, e eu acabei tendo que tirar o meu útero. E eu digo que se eu não tivesse tirado o meu útero, hoje eu teria pelo menos mais 3 crianças. Porque quando a gente descobre isso, sobre essas coisas, então tu fica assim abismado de saber que a promessa do Senhor, ela diz assim, ó, bendito é aquele que tem a sua aljava cheia. A minha hoje só tem 2. Porém, eu posso gerar outras, né? Como eu falei, de outras formas hoje. Então, quem ainda tem tempo, quem ainda tem filhos, por favor, procriem. E algumas pessoas ainda dizem assim, ó, eu não posso ter filhos porque o mundo está mal. Justamente porque pessoas boas não querem ter filhos. Não querem propagar aquilo que elas são. E o mal, ele continua se reproduzindo. E os bons ficam parados na zoninha de conforto. E a zona de conforto é de gente que tem medo, como a gente já viu antes, tá? Outro medo que tinha ali, vocês não acreditam. Lá na Groenlândia tem gente que tem medo de casar. Que louco, né? E não é o casar também no sentido de morar junto, tá? Tem gente que acredita que, é o que eu falei, vocês não acreditam que lá na Groenlândia acontece isso, tá? Mas tem gente que assim, ó, com o sócio, eles têm um contrato social assinado. Tem gente que para ter uma conta conjunta com o sócio também tem assinatura, tem todo o negócio. E com a pessoa que você vive junto, não casa. Por quê? Porque é como se tivesse sempre um como voltar atrás. A gente mora junto, a gente vive como casado, mas a gente não casa. Isso é um medo do quê? De que aquilo se torne tão sério que eu tenho que começar a consertar as coisas quando der errado. Porque se eu não caso, é como se eu pudesse fugir no primeiro problema. E se eu casei, fica muito evidente de que eu precisaria consertar, certo? Quando a gente pega os casais de sucesso, então, que estão casados há mais tempo, são casais que entenderam que não existe casal perfeito, não existe ninguém que aquele assim, nossa, nasceu um pro outro, não. Casais, eles conseguem, em aperfeiçoamento e conhecendo um outro, conseguir esse tempo juntos e juntos eles vão construindo um relacionamento. Não é na primeira diferença ou na primeira dificuldade desistir, o descartável, que hoje está muito na moda, né? No primeiro problema que a gente está junto e a gente está junto para suprir uma necessidade de eu preciso ser feliz e você precisa me fazer feliz. Então, quando eu não consigo mais te fazer feliz ou quando você não me faz mais feliz, quando eu não sou mais do seu agrado, quando eu não estou mais dentro daquilo que você desenhou para você, você descarta. Não. Casais que têm sucesso entenderam que as mudanças elas precisam acontecer, elas vão acontecer e com o passar do tempo a gente vai se amoldando e a gente vai construindo este relacionamento, certo? Então, quem hoje não casa é quem tem um passado para resolver de novo, porque quando olha para trás não faz sentido permanecer junto uma vida inteira, porque ele acredita que por mais que hoje esteja dando tudo certo, em algum momento vai dar ruim. E se der ruim, eu não tenho para onde fugir. Não tem mesmo, porque se der ruim a gente vai precisar consertar, certo?
Tinha uma moça que eu atendia, que mas ela era novinha ainda, ela era adolescente, jovem, e ela dizia que ao mesmo tempo que ela queria casar, ela tinha medo de que acontecesse com ela exatamente aquilo que tinha acontecido com os pais dela, né? Porque os pais dela eram separados e o pai continuava, inclusive, traindo a mãe dela. Então, o que ela fazia? Inconscientemente, ela, por mais que ela era jovem, mas ela já se protegia nesse negócio de dizer assim, eu até quero casar, mas eu acho que eu não vou casar. Por quê? Porque vai que acontece a mesma coisa, né? Então, a gente precisa desconstruir isso dentro da cabeça. Então, existem hoje casais que são casados e que o marido não trai a mulher e a mulher não trai o marido, que eles são verdadeiramente companheiros e felizes. A gente precisa buscar novas referências para trocar o nosso repertório. E essa moça, ela conseguiu buscar outras referências de pessoas de convívio, porque quando a gente fala assim, parece que é super simples, mas não é, né? A gente precisa, pela repetição, perceber. Quando a gente olha para a internet, então parece muito fácil, né? Ai, nossa, aqueles casais lindos e maravilhosos. Só que aquilo que está na internet nem sempre é verdade. Então, aquilo que aparece ali é lindo, mas a gente não sabe o convívio. Então, o nosso repertório ele não pode ser baseado em vida virtual. Precisa de pessoas de convívio mesmo. Por isso que uma coisa que a gente sempre fala, inclusive a Juliana e a Lucy, o ambiente sempre vence. Então, eu posso olhar lá na internet os casais de sucesso, mas eu preciso ter pessoas perto de mim que sejam essa referência de verdade, né? Então, essa menina, ela, graças a Deus, ela encontrou essas referências. E hoje ela está noiva. E bem noiva, e logo ela casa, em nome de Jesus, amém. Certo? Então, assim, existe uma nova história. Só que eu não posso ir para a próxima fase sem vencer a anterior. Lembra que a gente já falou disso? Eu preciso ir pegando a habilidade para depois chegar lá e vencer o chefão, porque senão eu nunca vou ser legítimo para passar para a próxima fase, certo? Então, quem não quer casar tem esse medo de que, por mais que agora esteja tudo bem, em algum momento parece que vai dar ruim, porque entendeu que era assim, uma vez foi assim e ele acredita que vai se repetir de novo, tá? De novo, uma história ruim, uma experiência ruim não precisa ser uma convicção, tá? Outro medo das pessoas, empreender. Por quê? Porque em algum momento ouviu alguém dizer que, nossa, ser empreendedor hoje é muito difícil. Nossa, porque o empreendedor hoje, ele precisa ser uma pessoa com muita fé, ele precisa ter... Os impostos são muito grandes. Claro, gente, que quando a gente olha para toda a parte burocrática, né, do negócio, é que assim, quem tá sempre no mesmo vai continuar no mesmo, vai descer. Ou a gente desenvolve para crescer, quem não busca novos desafios vai sempre ficar no raso, certo? Não é porque uma pessoa deu errado que todo mundo vai dar errado, mas assim, quais são as histórias que nós ouvimos e que nos alimentam todo dia? Se eu fico todo dia olhando essas notícias ruins de que bolsa lá, não que a gente não busque informação, a gente busca informação, mas existe hoje muita coisa que é para justamente causar nas pessoas esse medo, né? Então assim, nossa, não dá de empreender hoje no Brasil por conta disso. Ou a minha mãe sempre falou que não adianta empreender, porque o bom mesmo é fazer concurso público. A única coisa que garante um emprego bom é o concurso público, porque ele te dá estabilidade. Gente, estabilidade não existe, né? Estabilidade, a gente precisa ter um equilíbrio, mas ficar sempre naquilo ali chega a ser monótono depois de um tempo, certo? Nós fomos criados para crescer, então eu preciso desenvolver habilidades e crescer ao mesmo tempo. Quando eu não quero empreender por conta de um medo, eu preciso de novo olhar para o meu repertório e saber da onde que veio as histórias para eu desfazer. A minha mãe, por exemplo, era uma que sempre falava dos sócios, né? Olha,
O bom mesmo é você não ter sócios, porque os sócios, em algum momento, eles vão nos passar para trás, eles vão mentir e nos enganar, certo? Mas essa é a história dela. Por quê? Porque ela com o meu pai, por várias vezes, acabaram tendo essa experiência ruim. E quando a gente não vence uma, a história ela se repete. Inclusive, o postzinho que eu coloquei hoje na internet, no Instagram, era justamente esse, né? Aquele medo que eu tenho, enquanto ele não for resolvido, ele vai me rondando de uma forma que ele sempre volta. Por quê? Porque eu preciso vencer aquela fase. Então, a minha mãe e o meu pai, com esse medo do empreendedor e dos sócios dele, isso se repetiu várias vezes, porque enquanto eu não venço a fase, eu vou de novo repetindo a história até conseguir vencer a fase, certo? Então, eu preciso aprender com todas as situações e passar de fase. O que é que eu continuo fazendo aqui que não me faz ir para a próxima fase? Quais são os princípios que eu estou negligenciando? Quando a gente vai fazer um processo de desenvolvimento onde a gente está buscando alguma coisa, a gente sempre diz assim, ó, eu não preciso ter medo do futuro, do que vai acontecer, mas eu preciso ter clareza do princípio que precisa ser seguido. Então, eu posso ser empreendedor desde que eu tenha perto de mim uma pessoa que tenha princípios e valores semelhantes aos meus, desde que a nossa base seja muito bem e parecida. Por quê? Porque isso me garante o sucesso lá na frente, certo? Então, eu não posso me associar a qualquer um, porque não é qualquer um que vai me fazer crescer junto comigo. Porém, existem histórias de sucesso, existem pessoas que tiveram sócios e se deram bem, existem empreendedores que estão cada vez crescendo mais, existem. Talvez não seja para nós, talvez não, mas talvez seja. E o medo sempre nos tira do melhor. Quem tem medo sempre fica no raso. Quem não tem medo sempre experimenta mais, certo? Outro, o medo de dar certo. Parece bobo, né? Mas lá na Groenlândia tem gente que tem medo de dar certo. Por quê? Uma frase que a gente sempre usa é assim: uma torre reta denuncia as tortas. Quando eu dou certo, eu posso ou ser visto e as pessoas quererem seguir o meu exemplo, ou por ser a torre reta que se destacou, eu posso ser aquela que leva mais pedrada. Certo ou errado? Quando eu sou essa pessoa que se destaca, eu talvez não queira essa atenção no sentido de não ser a pessoa que quer ser imitada, mas aquela que vai ser mais criticada, certo? Por quê? Porque em todo tempo nós queremos e buscamos aquela aprovação, aceitação e afirmação. Então, quando eu dou certo, eu destono do ambiente onde eu estou por vezes. E para não perder as pessoas, de novo, com aquele medo de ficar sozinho, eu não dou certo. Por quê? Porque eu não quero receber as críticas. Porque eu não quero ser tão diferente do outro. Então, eu não posso dar certo, porque se eu der certo, eu também vou receber muito, talvez em vez de conhecer novas pessoas, que é o que pode acontecer e vai acontecer, eu vou ter que deixar para trás algumas velhas. E tudo aquilo que é novo causa medo. Então, eu tenho medo que dê certo para ter novos desafios e ir crescendo. Então, eu prefiro ficar aqui aonde eu estou. De novo, tem uma outra cliente que ela não entendia por que ela ia até certo ponto e dali ela não passava. Ela ia até certo ponto e dali ela não passava. Por quê? Quando a gente conseguiu fazer todo o mapeamento dela, a gente entendeu quais são os ganhos se você for. E o que você perde se você for. Se ela perde é igual o do Casale.
Se ela der certo, é como se ela assinasse o atestado de não tenho para onde voltar ou não tenho por que voltar para casa da minha mãe. Se eu der certo, eu deixo de ser a filhinha da mamãe e eu passo a ser o adulto responsável. E ela ouviu várias e várias vezes. Você é a minha vida. Você é o meu tudo. Eu preciso de você aqui pertinho de mim. Então, o repertório dela faz ela acreditar que se ela der certo, de ela não precisar da mãe dela, ela vai estar prejudicando. Então, ela não pode dar certo, ela não pode desapontar, porque quando eu preciso da minha mãe, ainda que pelo motivo ruim, eu estou perto dela. Tá dando de entender como a gente é muito complexo? Tati, mas eu não penso nisso. Inconscientemente, ou melhor, conscientemente não, inconscientemente sim. Porque se a minha mãe disse para mim que eu preciso estar perto dela, porque eu sou tudo dela, e eu vou para longe porque eu dei certo, eu vou estar desmentindo a minha mãe. Ou eu acredito que se eu estiver longe dela, eu perco o amor dela. Então, eu me saboto, ou a minha mente me sabota, para que eu não vá. Porque aquilo que é confortável, quando eu estou nesse sistema de proteção, é o que é conhecido. Então, eu fico aqui naquilo que é conhecido. Eu preciso romper esses padrões para que eu possa avançar. Quem tem medo de avançar é porque, de novo, está naquela zona de conforto daquilo que é conhecido. Aquilo que é conhecido, ele é quentinho e confortável, certo? Então, inconscientemente e 80% para mais das nossas ações e das nossas escolhas diárias são feitas de forma inconsciente. Então, eu preciso pensar aonde está o meu medo e por que é que eu não consigo fazer. Aí que entra a inteligência emocional. Eu preciso entender o que eu sinto e o que eu acho a respeito daquilo. E já me ouviram falar muitas vezes que aquilo que eu acho não vale nada, porque quem acha não sabe. Aquilo que eu sinto valia até os 13 anos e a partir de agora eu tenho que passar a saber. Então, o que eu sinto a respeito disso? Eu desminto aquilo, eu desmistifico, eu crio um novo repertório, eu busco outras referências e daí eu consigo avançar. Senão, eu vou continuar com o mesmo padrão até eu entender o que é. Toda história, ela é em ciclos. Toda história, ela é em ciclo. Qual que é o ciclo que eu ainda estou vivendo? Todo problema, ele vem para me dar uma habilidade. Enquanto eu não resolver, ou enquanto eu não desenvolver essa habilidade, ele vai continuar acontecendo até que eu desenvolva e vá para a próxima fase, tá? E tem gente que tem o medo do fracasso mesmo, né? E daí, o que é o fracasso para algumas pessoas? O fracasso é o dar errado, mas na verdade criou-se um mito na cabeça das pessoas que tem que dar certo na primeira vez, e não é assim. Só é fracassado de verdade aquele que desiste, ou aquele que nem começou a fazer. Quem está fazendo alguma coisa já é vencedor. Por quê? Porque tem muitos que não começaram. E não significa que vai dar certo na primeira vez. Então, eu faço um plano, eu coloco ele em prática, eu percebo o que não saiu de acordo com o plano, que é o que a gente está testando, e eu vou aperfeiçoando. Então, existem pessoas que acreditam que tem que dar certo na primeira vez. Nunca vai dar certo na primeira vez, a menos que você tenha recebido um mapa do céu que desceu e você seguiu a risca, senão não vai dar certo. Inclusive, o exemplo desse grupo. Nós criamos esse grupo com o intuito de que as pessoas que passaram pelo processo e as outras tivessem se ajudando umas às outras, certo? Quantas já ficaram pelo caminho? Nós começamos às 6 da manhã, não deu certo. Nós colocamos às 8 da noite,
Tem muita gente que está assistindo depois. Se simplesmente, não deu como eu queria, acabou. Isso é o fracasso. O fracasso, ele só vem para quem desiste. Quem persiste, a vitória, ela é inevitável, certo? Então, fracasso é só para quem desiste, mas nunca vai ser exatamente como a gente quer. Eu preciso aprender, aperfeiçoar, testar, aprender, aperfeiçoar, testar, aprender, aperfeiçoar, testar. E é assim que eu vou crescendo em todas as coisas, inclusive tendo filhos, inclusive no casamento, em todas as áreas da nossa vida, inclusive empreendendo, certo? E qual que é o grande problema do medo, então? O medo, ele vai nos manter nessa zona de conforto e não vai deixar a gente ir para o próximo nível. E por que nós precisamos ir para o próximo nível, Tati? Porque, como eu falei antes, os 2 grandes dias da nossa vida é quando a gente descobre quem a gente é e para que a gente nasceu. Quem a gente é, a nossa identidade, para que a gente nasceu, o nosso propósito. O nosso propósito, ele sempre vai estar ligado a pessoas. Quando nós nos mantemos na zona de conforto, nós deixamos para trás algumas pessoas. E quando a gente deixa para trás algumas pessoas que fazem parte do nosso propósito, é por isso que a gente não se sente completo. Porque nós estamos aqui com um propósito, sim. O primeiro propósito, o propósito de todos, universal, então é assim, que nós manifestemos a glória de Deus. Tati, mas eu já manifesto a glória de Deus. Talvez, se você ainda tem muitos medos, você já manifesta, mas não manifesta na proporção que deveria. Por quê? Porque todos nós temos um conteúdo, que a gente diz, todos nós temos uma história que vai impactar de alguma forma a vida de alguém, certo? Quando eu fico na zona de conforto, eu não entro com o meu conteúdo no palco que eu deveria estar. E se eu não estou no palco que eu deveria estar, as pessoas que iriam mudar de vida por conta da minha história não vêm. E isso será nos cobrado. Por isso que a nossa vida, ela é, por vezes, vamos dizer assim, sem sentido e chata. Por quê? Porque eu não estou vivendo o meu propósito. Quem está vivendo o propósito entende que tem um lugar a mais. Então, assim, Tatiana, nem tenho medo. Não tem medo? Mas está na zona de conforto? Então, é porque tem medo. O primeiro passo da mudança é a gente, aceitar, perceber que tem alguma coisa que precisa melhorar. Nós estamos aqui porque nós temos uma identidade e o primeiro atributo da nossa identidade, ela é que nem uma florzinha. Só vou mostrar rapidinho de longe porque esse daqui é outro rascunho, tá? A nossa identidade é uma florzinha, a gente tem vários atributos. A primeira e mais importante é ser filho do nosso Deus, do nosso Pai. Esse é o primeiro atributo da nossa identidade. E o nosso principal propósito é manifestar a glória dele ou fazê-lo conhecido, certo? Mas, através da minha identidade, através dos atributos da minha identidade, eu consigo alcançar pessoas de um jeito diferente. Eu consigo fazer algo que vai impactar positivamente a vida das pessoas. Então, as pessoas perguntam assim, qual que é o meu propósito? O teu propósito é, com aquilo que você tem de mais natural dentro de você, impactar de forma positiva a vida do outro, certo? Eu preciso primeiro descobrir quem eu sou para que eu consiga fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, para alcançar então as pessoas que estão precisando que eu seja a resposta para elas. É que falando assim, às vezes pode parecer que ficou muito vago. Por quê? Porque não é um assunto ele é um assunto simples, mas ele tem uma profundidade. Nós precisamos individualmente, verdadeiramente entender quem nós somos, desmentindo os nossos medos, porque muitas vezes a gente acreditou que os nossos atributos ou as nossas qualidades eram defeitos,
nós não conseguimos fazer o nosso propósito como ele deveria ser, porque nós ainda temos limitações, porque nós ainda temos crenças e porque nós ainda estamos travados, de novo por conta de uma história que precisa ser ressignificada e precisa ser reescrita. Existem pessoas esperando que nós brilhemos como as estrelas do universo. Quem já me ouviu falar sabe disso. Nós somos resposta para as pessoas. Quanto melhor for a sua vida, mais você brilha, mais pessoas você chama atenção, desde que você faça isso de forma natural e autêntica. Porque lá na palavra diz assim, ó, no meio de uma geração corrompida, onde as pessoas estão nas trevas, vocês brilham como as estrelas do universo. Foi para isso que nós estamos aqui. Mas para eu brilhar, eu preciso tirar todas as crenças, eu preciso tirar todos os medos, eu preciso descobrir aquilo que eu faço muito bem. Eu preciso, talvez, treinar aquilo que eu ainda não faço tão bem e eu descobrir quem que é o meu alvo. Porque tem pessoas que vão chegar na casa por conta da minha história. Tem pessoas que vão chegar na casa só com a história da Juliana. Tem pessoas que vão chegar na casa só com a história da Karina. Eu posso falar o quanto eu quiser. Entende? Cada um tem um conteúdo e esse conteúdo precisa estar num palco para que as pessoas vejam o nosso show, o nosso brilho, ou, eu falei, né? As pessoas, elas precisam encontrar em nós a resposta que elas precisam. Aquela pessoa que tem medo de ter filhos precisa encontrar em mim uma mãe que é realizada com seus filhos. Aquela pessoa que tem um casamento destruído precisa olhar para mim e ver que existe sim um jeito de ser casado. Aquela pessoa que se divorciou uma vez e acredita que nunca mais vai casar precisa olhar para outra que divorciou e casou de novo, que dá sim de ser feliz, que dá sim de ser diferente da maioria e ainda assim ser único e completo naquilo que faz. Certo, maravilhosas? Já deu o nosso tempo. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, estou sempre à disposição de vocês. Sei que a gente acaba tirando muita coisa de dentro da caixa quando a gente fala assim, mas no privado eu posso estar clarificando as coisas para vocês, certo? Fiquem bem, excelente semana. Tudo são escolhas, sejam intencionais em tudo que vocês fizerem. Não se movam pela dor e pela necessidade, mas pelos seus projetos e pelos seus sonhos, tá? O Pai de vocês está esperando que vocês brilhem verdadeiramente como as estrelas do universo. Quanto mais a gente brilhar, mais pessoas vão ver a nossa luz e mais pessoas vão entender e reconhecer quem Ele é, tá bom? Beijo, até mais, tchau!